pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Primeiro quero agradecer muito esse convite, né, aqui do Fórum, do Polis. Vim pensando, né, meu Deus, o que eu vou falar, né, nessa articulação desse encontro. Porque tudo que eu aprendi com muitas pessoas que estão aqui nessa sala, né? Quando a gente fala sobre a luta popular, quando a gente fala sobre reforma urbana, quando a gente fala sobre a luta pela terra. Eu estou vendo aqui a Mara, estou vendo a Sheila, estou vendo o GG, que é o que eu estou enxergando melhor. Eu me lembro que são pessoas, por exemplo, que me fizeram entender de uma forma muito intensa e reviver, né, aquilo que eu vivi quando era muito jovem na Pastoral da Juventude, né, nas comunidades eclesiais da Igreja Católica, na Teologia da Libertação, que era a luta da Fazenda da Juta, né, que é aqui na região de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Então tinha, sei lá, uns 10, 11 anos e já tinha uma atuação de movimento de moradia para a ocupação daquela terra na Fazenda da Juta, que era um grande, naquela época, fazenda, né? E as ocupações foram feitas e a gente vivia num período que a polícia, né, vinha com cavalo, vinha com tiro, porrada e bomba, como vem hoje, mas naquele período, mesmo que a gente estava dialogando com a relação judicial, eles vinham e entravam e sem ordem judicial para tentar, né, derrubar os barracos. Me lembro de uma cena que ali tinha atuação do movimento de moradia na divisa, que quem é de São Paulo não conhece, a gente na divisa de Santo André, na região do Grande ABC. Então a gente tinha as lutas dos operários que se articulavam naquele período com as igrejas católicas, com as universidades, principalmente com a cultura. Então a gente se misturava muito ali, né? Mas os cavalos vindo para cima de uma cruz, porque ali era um espaço que ia ficar a comunidade, né? E se reunia, acaba todo mundo ali. Então ficava ali a cruz. Aí vinha, eles derrubavam o cavalo, a comunidade vinha e colocava de novo, né? Enfincando ali a cruz. Então eu fui reavivendo muito, né? Quando eu venho ser vereadora na cidade de São Paulo, minha primeira atuação de vereadora, o GG, né, me liga e fala: olha, você tá vereadora da cidade de São Paulo, tá chegando agora e o movimento já tá precisando de você aqui no Treme Treme, né, que era 2.500 unidades, né, GG, naquele período. E eles estão começando a ter reintegração de posse e você tem que vir aqui porque nós vamos resistir. Pleno Ano Novo, tipo aquele período de Natal, Ano Novo. Aí eu falei, bom, o GG eu já conhecia de muito tempo da luta, da militância, mas nunca tive tanta aproximação, né? Aí eu falei, como será que ele achou meu telefone? Bom, vou lá, né? E eu tô indo. Agora, como que nós vamos segurar essa reintegração? Eu não sei, vou aprender. Então, acho que foi um dos primeiros momentos, né, que eu tive de atuação junto com o movimento de moradia. E ali, de lá pra cá, eu fui aprendendo muito, né? E eu levo a história do movimento para os lugares onde eu vou, primeiro as pessoas entendendo o seguinte: se alguém aqui chegar para falar para você, qualquer político ou qualquer, né, pessoa que estão chegando aqui agora, não conhece seu espaço, não conhece seu local, e dizer para vocês, se for um lugar de regularização fundiária, fala assim, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Aí você já desconfia, né, Sheila? Porque uma regularização fundiária, ela demora de 5, 10, 15, 20 anos, dependendo dos lugares, né? Se for área privada, se for área da prefeitura, se for área do INCS, se for... Enfim, não preciso dizer aqui nessa sala, porque todo mundo... Então, essa formação popular, eu acho que fui dialogando com essas pessoas. Então, você precisa primeiro entender a sua terra. Onde é que você pisa? Aqui, o certo era não ter dono. Mas nesse mundo capitalista que a gente vive, aqui tem algum dono, né?
Dono que eles se colocam como dono, porque a terra tinha que ser dividida por igual, né, para as pessoas que mais precisam, principalmente, mas não é assim. Então, se você entende onde está a sua terra, o que é, de onde é, quais são as secretarias, quais são os lugares que você tem que caminhar, quais são os apoios que você tem, né? Apoio de defensoria pública, apoio de instituto, apoio de apoios. E aí fazendo uma liga, né, de comunidade, de organização, para você entender a sua terra. Aí sim, você vai entender que qualquer um que chegar aqui vai falar que vai regularizar aqui, vai fazer isso, aquilo, outro, você vai entender que não é verdade. Porque você vai saber por onde está e onde passa o processo de regularização. Passei na gestão do CASAB, aqui como vereadora, então vocês imaginam o que tinha a integração, era uma por dia. E aquele papel de pão, né? Lembro bem que o Instituto Polis ajudou muito em um período, né? Várias instituições para poder ajudar a gente dizer que aquele papel de pão, que eu falo que era o decreto, né? Que eles chegavam para poder fazer com um decreto e falaram assim, não, aqui tem que derrubar. Aí depois viram que não dava certo e foram para as áreas de risco. Só que eles colocavam área de risco intensa e que não era tão intensa assim. Aí você vai trabalhando. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente ainda tem muita coisa a fazer, né? Muita coisa a caminhar. Óbvio que agora eu estou no espaço que é o Congresso Federal, né? Sou deputada federal, saio de vereadora e vou para Brasília, aprendendo muito e entendendo também que o movimento o tempo todo está lá, articulando orçamento, projetos de lei, articulando relações com ministérios, né? Projetos de Minha Casa Minha Vida, que também eu fui uma das pessoas que participei, mas tudo que a gente indicou foi indicativo que veio do movimento, né? Para poder acontecer. Óbvio que nós estamos vivendo um processo que a gente ganhou a presidência da República, não é isso? Mas a gente não ganhou o Congresso. Ainda assim, infelizmente, eles são mais de 326, dependendo, 342, que são uma turma que é do negócio. Portanto, o projeto, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, não foi exatamente como a gente queria, né, Mara? Não foi tão voltado para aquilo que a gente precisava, para as pessoas que realmente precisam, que estão na vulnerabilidade social. Mas a gente tem muito a caminhar. Eu tentei ficar na comissão, né, comissão de desenvolvimento urbano, que tem um nome gigantesco, mas é muito disputada, né, aquela comissão por outros deputados, porque a gente também passa por ali, por várias situações que a gente precisa ainda ter enquanto projetos para poder avançar. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que muitas lutas nossas, né, de reformas urbanas, reforma agrária, lutas intensas que a gente sempre viveu, né, ainda é muito difícil de passar com tanta facilidade da forma que esse Congresso está fazendo. Mas isso significa que a gente desiste? Não. Significa que a gente luta, né? Significa que a gente tem que, a cada tempo, impor aquilo que é do movimento social popular, né? Aquilo que precisa ser falado, porque do outro lado faz o mesmo, né? E faz o mesmo com muito poder, o mesmo com muito dinheiro, né? Então, de atuação que a gente tem de projeto pensado pelo movimento, que é uma das bandeiras prioritárias, que é o projeto de autogestão, né? Que, óbvio que esse ano a gente viu que não conseguimos avançar dentro das comissões, mas que já tem também indicativos e diálogos muito intensos com o governo, porque quer que seja um projeto que seja pautado rapidamente nesse sentido. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu não sou uma expert, né, na relação de reforço. Eu sou formada em gestão pública, então a gente enxerga sempre um todo de gestão pública, mas eu acho que esse encontro desse fórum vai muito nos dizer, né, ainda nesses 3 anos e pouco, na relação do governo federal, na relação do que a gente precisa caminhar no Congresso Federal, que a gente fala da Câmara e fala do Senado, para poder avançar. Estou aqui também para aprender e para me deixar à disposição, né?
Óbvio que terça, quarta e quinta eu estou em Brasília, mas em São Paulo a gente tem a nossa companheira Vanilda, que é chefe de gabinete, que sempre está por aqui. E tem as articulações que eu sempre estou muito em contato com o movimento, que a gente fica muito conectado nas nossas lutas. E em São Paulo não anda muito fácil, porque eu ainda tomei uma vereadora deputada, então ainda tem muita demanda, né, principalmente na Secretaria de Habitação aqui de regularização. Então, quero agradecer muito, né, esse espaço, volto a dizer, me colocar à disposição e dizer para vocês que estão do Brasil, né, que tem muita gente de outros estados aqui que eu vi, que pode contar com a gente. Eu fico lá no anexo 4, sala 411, eu queria que fosse 413, mas não deu. E a gente está muito à disposição, tá bom? Muito obrigada mesmo aí pela chamada. Oi, então, Demóstenes. Boa noite, gente. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Tanta gente querida, de luta e que a gente sempre vem aprendendo muito. Agradecer aqui a deputada, está aqui compartilhando esse momento aqui da conjuntura e a companheira Sara, né? Das nossas lutas lá no Recife, enfim. E aqui o desafio, né, fui convidado para... Na verdade, eu estou substituindo o Orlando Júnior, né? O Orlando Júnior estava escalado para vir falar sobre análise de conjuntura, mas aí ele está se recuperando, porque o Botafogo anda apanhando muito. Mas daqui a pouco ele chega por aí para compartilhar as ideias. Não, eu estava até torcendo pelo Botafogo, mas o Botafogo não ajuda, né? Então, eu estou com essa missão aqui de compartilhar algumas questões com vocês, mas assim, em verdade, a análise de conjuntura, eu quero que a gente, um convite aqui é que a gente faça essa análise de conjuntura coletiva, né? E que em verdade a gente não vai acabar a análise de conjuntura nesse momento, né? A gente, durante o processo aí de planejamento do que é que a gente vai fazer de nossa agenda, né, para os próximos anos, a gente continua problematizando criticamente a nossa realidade, tá? Eu vou logo pegar aqui minha fila, minhas anotações para compartilhar com vocês, antes que Carla fique agoniada aí com o tempo. Bem, primeiro que foi muito importante terem passado aqueles vídeos, né? Os vídeos, eles nos trazem questões que são estruturais, né? Questão de classe, da disputa pela cidade, de como a cidade é produzida, a questão de gênero, a questão antirracista, luta antirracista e a questão LGBT, né? São opressões, discriminações, desigualdades que são históricas e que, enquanto elas persistirem, nós não temos direito à cidade. Cá entre nós, a gente pode fazer análise de conjuntura, ver as coisas boas, as coisas ruins, mas a gente tem que entender sempre, a gente tem que sempre articular a análise de conjuntura com as questões que são estruturais, com a estrutura. E nossa luta é antirracista, é antidiscriminação LGBT, é pela igualdade de gênero e é anticapitalista também, tá? Então, colocando isso, vou tentar trazer uns apontamentos aqui, porque mesmo no capitalismo e com todas essas opressões e discriminações históricas, a gente consegue passar por momentos piores ainda, né? Quase sem democracia, momentos anticivilizatórios, como a gente passou recentemente. A gente passou por uma crise múltipla, muito ampla, muito profunda, né, que ameaçou a democracia. A gente passou por uma crise sanitária e de saúde, a gente passou por crise, está passando ainda, né, tentando aí melhorar do ponto de vista econômico, passamos por uma crise política tremenda e tivemos, o último encontro da gente, Carla estava lembrando, foi em 2017.
nós tivemos em 2016 um golpe, né? Um golpe parlamentar, institucional, apoiado pelo capital, principalmente o setor financeiro, mas apoiado internacionalmente também. Tem gente aí que acha o Obama lindo, mas os Estados Unidos apoiou aquele golpe, como apoiou outros golpes na América Latina. Essa é a mídia, todos os agentes econômicos de poder apoiaram aquele golpe e os agentes políticos, né, articulados. E a partir daquele golpe, a gente embarcou, né, numa situação de ameaça à democracia e de aprofundamento, de apontamento na direção do aprofundamento de nossas desigualdades a partir de uma agenda ultraliberal, né? E aí prevendo menos Estado, menos políticas sociais, privatizações e desregulação, quer dizer, sem leis para que o setor financeiro pudesse atuar amplamente. Mas depois disso tudo, a coisa ainda piorou, porque veio a emergência da extrema-direita, que estava se organizando há muito tempo, ninguém pensa que apareceu de repente, não, eles estavam se organizando há muito tempo. Eles inclusive se aproveitaram dos movimentos de 2013, tá? Que tinha uma pauta progressista, tal, da história da mobilidade, e eles estavam organizados e pegaram carona ali naqueles movimentos para tomarem as ruas. E aí a gente descobriu que a rua não era só do campo progressista, não era só dos trabalhadores, mas também os fascistas começaram a tomar conta das ruas. E aí a gente teve a eleição do Inominável, com uma política de morte e destruição, né, fascista, e sofremos muito. Perdemos muita gente boa, muita gente de luta, porque eles não compraram as vacinas, né? Eles não compraram vacinas. E eles aprofundaram a nossa crise econômica, a nossa crise social. Muita gente passou fome. E graças aos movimentos que estão aqui, a diversas organizações, né, muita gente pôde ter o que comer em alguns momentos. Mas enfim, conseguimos eleger Lula numa disputa muito acirrada. E agora nós temos um momento em que está apontado aí, e já tem algumas ações importantes, do ponto de vista da redistribuição, né, de políticas redistributivas, políticas sociais mais estruturadas, programas sociais mais amplos, do desenvolvimentismo, né, com o lançamento de programas importantes que dinamizam a economia e que atendem as pessoas. Eu vou falar um pouco depois sobre isso, mas nossa agenda ela tá mais disputada do que na época do Lula 1 e do Lula 2. A agenda neoliberal ela ainda está muito forte, e isso está forte principalmente na economia. Mas vamos falar um pouquinho aqui que tem coisa boa, né? Crescimento do PIB em 2023, né? Então tem alguns setores importantes cresceram, inclusive o agronegócio, soja, petróleo, etc. E projetado para 2024 também do país crescer. Isso é importante, né? Porque a partir disso a gente pode ter mais geração de trabalho, de emprego, de renda. Estamos com aumento na participação do mercado de produtores brasileiros no mercado internacional de soja e petróleo, expansão dos serviços, diminuição da inflação, apesar do Banco Central estar diminuindo os juros aí com os percentuais muito pequenos, mas nós já estamos com a inflação relativamente controlada. Mas temos pressões do setor financeiro para ajuste fiscal, para as reformas na direção dos interesses deles. É uma pressão forte, e isso retira a possibilidade de investimentos para ampliar as políticas sociais e para ampliar as políticas de desenvolvimento econômico, incluindo as políticas de desenvolvimento urbano, tá? De todo modo,
nós temos como efeitos dessa melhoria, dessa melhora econômica, aumento da população ocupada, aumento da massa salarial. Nós temos políticas redistributivas de transferência de renda, de valorização do salário mínimo foi retomada. Os programas sociais, tivemos até um programa agora recente de renegociação de dívidas que foi muito importante, né? O Desenrola, isso aí. Mas essa disputa da agenda neoliberal, ela vai continuar muito forte aí no âmbito fiscal, ou seja, ajuste fiscal significa o governo gastar menos, investir menos, tá? Para poder acumular mais e assim demonstrar para os bancos que ele pode pagar os juros da dívida, etc. E isso está tendo até arenga lá dentro do governo. E temos um contexto de um novo PAC aí, né? Novo PAC com 1,7 trilhão, né? De investimentos importantes em obras. Vamos verificar se esses investimentos vão ser voltados para a maioria da população e não vão promover remoções, né? Então, o pessoal da campanha Despejo Zero tem que ficar ligado. E temos ainda as articulações, que aí a gente já entra um pouco no campo político, que a gente tem que, para garantir a redistribuição e alguma inclusão das políticas e também o desenvolvimento, a gente tem que apontar um pouco aí ainda para esse ajuste fiscal e temos que lidar com o Centrão. Aí é inevitável, né? Parte dos recursos já estavam carimbados lá para as emendas deles. Então, a gente vai ter que administrar isso por bastante tempo ainda. Do ponto de vista político, é importante a gente ressaltar a reinserção internacional do país. Já está acabando o tempo, hein? Temos, e principalmente aí numa agenda relativa à democracia, meio ambiente, economia, e o Brasil também protagonizando aí na disputa, nas discussões sobre os conflitos. Temos a agenda da reconstrução nacional, mas aí com uma coalizão ampla, né, de partidos, segmentos, e agora atraindo mais setores e mais partidos do Centrão, né, para construir uma base para poder, enfim, o governo conseguir governar. E temos ainda uma extrema-direita organizada, viu, gente? Esperando as brechas para disputar. E vai disputar os municípios agora em 2024. Nosso campo ainda está, digamos, no movimento de rearticulação, mas ainda somos relativamente fragmentados. E as eleições de 2024, eu acho que a gente tem uma tendência aí a uma dominância do Centrão na maior parte das prefeituras. Do ponto de vista urbano, nós temos, ali Fernandinha fez um vídeo bem legal, né? Nós temos um processo aí de muitas boiadas urbanísticas e ambientais, ou seja, retirada de leis ou aprovação de novas leis que liberam tudo para o mercado. Libera o mercado para ter renda, lucro e para destruir também, tá? Mas nós temos os territórios sitiados pela violência estatal, pelo tráfico, pelas milícias, com as mortes aí principalmente dos jovens negros. Nós temos ainda, apesar das lutas, do avanço das lutas antirracistas, da luta da juventude, nós temos essas mortes. E apesar do avanço da luta das mulheres também, pela igualdade de gênero, nós temos ainda muita violência contra a mulher nas cidades, muita violência contra os LGBT, apesar de todos os avanços na luta. Temos o novo PAC e o Minha Casa Minha Vida, né, com o Minha Casa Minha Vida entidades, mas sem políticas fundiárias e urbanas locais que garantam o cumprimento da função social da propriedade e da função social da cidade. Na mobilidade, vamos ter investimentos novamente aí pelo PAC, mas não temos políticas aí como nosso companheiro Nazareno já trouxe aqui o folheto do Sistema Único, né, de Mobilidade. Ele disse que vai anunciar o apoio à tarifa zero também, mas enfim,
Vamos ver. E no saneamento, o próprio governo ele tem as suas contradições. E a gente tem que disputar também as perspectivas dentro do governo. Os caras, parte do núcleo duro aponta para a privatização no saneamento. E a gente vai ter que disputar isso também. E o Fórum de Reforma Urbana? Para concluir, né? E o Fórum de Reforma Urbana? Super campanha Despejo Zero. Participou da campanha Despejo Zero, uma campanha muito exitosa, né? No momento da pandemia, os caras estavam removendo a rodo as pessoas. E ainda conseguiram remover muita gente. Mas a campanha teve muitos êxitos, conseguiu que o Supremo Tribunal Federal entrasse com instrumentos importantes e continua na luta aí pelos órgãos, instrumentos, leis e tal. E fizemos, como já foi falado aqui, foi o Pablo que falou, a Conferência Popular pelo Direito à Cidade. Foi uma conferência maravilhosa, porque colocou todas aquelas lutas que a gente viu nos vídeos, tá? Todas aquelas lutas e outras estavam lá, né? As dos indígenas, das comunidades tradicionais, da população em situação de rua, tantos segmentos. Isso alargou muito o nosso debate, porque o nosso debate por algum tempo, aí nos anos 80, anos 90, era mais limitado ao debate sobre desenvolvimento urbano, né? Mobilidade, saneamento, planejamento das cidades. E agora a gente está colocando no centro do debate as pessoas e os sujeitos, né? E as sujeitas. Então, isso é absolutamente fundamental. Eu acho que eu vou concluir por aqui, mas acho que a gente precisa insistir nessa centralidade das pessoas, sujeitos e sujeitas, as questões e causas e lutas, olhando os territórios articulados com as cidades que estão sendo, como elas estão sendo produzidas. Não pense que o imobiliário está fazendo não afeta os seus territórios ou não afeta as suas causas, não. Interessa. Os recursos públicos estão indo para apoiar esses empreendimentos, são os recursos que não vão urbanizar a sua comunidade, que não vão permitir que você faça o empreendimento do Minha Casa Minha Vida Entidades, tá certo? Acho que a gente tem que lutar mais pela democratização e gestão dos orçamentos públicos e a autogestão e cogestão dos programas, apoiar aí os movimentos no Minha Casa Minha Vida Entidades e lutar aí pela periferia viva, né, dos territórios. A gente precisa de mais movimento lutando aí pela urbanização, pela regularização de nossas comunidades populares. Precisamos ter uma abordagem sempre multidimensional, articulando classe, gênero, raça, sexualidade e outras dimensões relacionadas às lutas contra as opressões, expoliações e desigualdades, e isso em articulação com outras redes. É fundamental a articulação com as outras redes. E precisamos ampliar, como o pessoal do MTD está fazendo, ampliar nossas aproximações do debate, ou reaproximar nosso debate sobre trabalho e renda, economia solidária, pontos de trabalho, enfim, populares, urbanos. A gente tem que trazer essa discussão e temos que aprender mais, né, com os companheiros e companheiras das lutas do campo, né, a como articular mais essas questões que são estruturais. A gente lutou muito pelos serviços, pelo acesso a serviços, para a reprodução das pessoas, que é fundamental, mas a gente tem uma certa dificuldade de articular isso à economia popular, né, ao trabalho, à renda. Então isso me parece algo fundamental. E aprender também para avançar aí na agricultura urbana, segurança alimentar, que se a gente tivesse avançado isso nas cidades, a gente talvez tivesse gente com menos fome na época da crise sanitária. Então são esses apontamentos, não dá para esgotar nesse contexto complexo tudo que a gente tem, mas estou esperando que vocês contribuam também nessa construção coletiva. Obrigado. Obrigada, Demóstenes. Então agora passo a palavra para a Sara Marques. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Tem que ser mesmo dos sujeitos, sujeitas, mulheres.
Porque a gente nunca, mulher gorda, né? Nunca encontra uma cadeirinha boa. Quando encontra, a gente quer falar sentadinha. Geralmente as cadeiras não são adaptadas pra gente. Eu sou Sara Marques. Também estou aqui no lugar de uma companheira, né? Joyce Paixão. Eu sou uma mulher negra da periferia de Recife e sou mãe solo. Joyce não pôde vir porque é uma mulher negra, mãe solo, e o neném dela está doente. Mas de onde eu falo, sendo essa mulher negra, poderia ser qualquer outra mulher negra daqui, porque é daí que a gente faz essa luta, né? Poderia ser a nossa companheira aqui, Clea, que me ensina muito, que está lá na luta, Joelma, nossa querida Maura aqui da Bahia. Eu venho falar também do lugar da rede de adaptação antirracista, né? Sendo de Recife, isso é bem importante nessa discussão da reforma urbana, né? A gente vem aí de um sinistro horrível, de uma tragédia anunciada em Recife, né? E quando a gente fala do nosso território, perpassa e chega na conjuntura. Eu tenho dificuldade por ser uma mulher preta, que toda vez que vão falar sobre conjuntura e a gente diz que vai fazer a leitura de conjuntura, as pessoas dizem, você faz de contexto. Mas no meu território se discute tudo que o professor Demóstenes falou aqui. É lá que se faz a disputa da terra, é lá que a água mata o povo da minha cor, é lá que o povo da esquerda não está fazendo o governo para a gente. É no nosso território que acontece isso, e é de lá que eu consigo falar. E é de lá que Joyce não está hoje, mas Sara Marques está e fala do mesmo lugar. Que é a pessoa, né, Joyce, que fez aí um plano de adaptação antirracista, né, e que trouxe para essa rede, conversando com as mulheres que moram na beira do rio, que ela falou a madrugada toda o ano passado, que fica medindo como é que o rio enche, né? Qual é o tamanho, enquanto os nossos governos dizem que não conseguem fazer esse acompanhamento. É de Joyce, né, que é de lá, dessas áreas, né, desses territórios, onde nós, mulheres pretas, estamos defendendo nossos corpos todo dia, né? Eu falei aqui que poderia ser qualquer outra mulher preta que está aqui, e está aí Joelma Andrade, a mãe de Maria Andrade, que foi assassinado com 5 tiros na cabeça por um policial no Ibura, que defende esse território e me faz defender meu filho quando o professor Demóstenes faz essa leitura de conjuntura aqui. Todo tráfico, briga, né, facções sobe nesse degenerado 4 anos. Sobe para o nosso Nordeste e dá insegurança nos nossos territórios, inclusive para lutar. Quem morre também, Demóstenes, nesses últimos anos, são os defensores e defensoras de territórios. São os defensores e defensoras de direitos humanos. Estamos nós que aprendemos, estou vendo aqui, né, Marcos Cosme, Paulo André. Em 2003 eu estava lá, tenho essa carinha de nova, mas eu estava lá como secretária do Fórum de Reforma Urbana, né, Socorro? Lá em Olinda, com o saudoso Adelmo. E a gente conseguia lutar e meus olhos brilhavam que vocês paravam o trânsito. Mas hoje, quando a gente tenta fazer isso, a gente está na mira da morte. E não é só da morte anunciada com a enchente, não é só da morte anunciada quando desce a barreira, não é só da morte anunciada dessa polícia, é também dos nossos, dessa disputa, de não querer deixar a gente no território. A primeira coisa que diz assim é, vai sair do território para se manter viva. Mas eu nasço, enquanto liderança, para manter as pessoas em meu território. E como é que eu saio do meu território e vou me manter viva? Como é que essas lideranças se mantêm vivas? É melhor dar logo o tiro. Porque aí vai ter um monte de nota de pesar por aí. Porque é isso que algumas organizações fazem. É isso que é isso que com aquela esperança que a gente elegeu o nosso velhinho, a gente não esperava. Porque a gente não esperava que ia ser assim. A conta tá quente. Só em Caranguejo, vou falar daqui, né?
Do meu território, a gente perdeu 8 jovens na guerra. De março até agora, que não tinha nem completado 24 anos. E é para quem esses territórios? E para quem a gente está lutando se não sobrar nenhum da gente? Com enchente, com tiro e com essa política de morte. É para quem? É para quem que eu tremo quando eu vou falar sobre isso? Porque talvez chegue lá em Recife. E talvez vocês precisem fazer, enquanto Fórum de Reforma Urbana, uma nota de pesar falando de Sara Marques. É para quem? Porque a cidade precisa ser para a gente. E para a gente. A cidade, Fernandinha falou aí na abertura, todas aquelas imagens foi de Recife, e eu fiquei falando, teve uma hora, que eu disse, Ilka, aquele verdinho ali é Caranguejo Tabaiaras. E é lá que a gente está fincada. E é de lá que a gente faz essa discussão de estar participando da rede antirracista, que teve 146 assinaturas, lá no comecinho, Igor? Com Greenpeace. Mas é de lá que a gente é a pedra do sapato, inclusive da esquerda. Porque é cara a cidade que os meus avós aterraram. É cara e eles vendem barato. Foi de lá que a gente se manteve viva na pandemia. Mas a gente também nós nos mantivemos vivas, mas a gente fez um trabalho muito difícil que foi todas as grandes organizações pegaram o seu dinheiro e mandaram para a gente distribuir os alimentos. E quem estava dentro da comunidade fazendo aquela lista de quem precisava mais? Éramos nós, era a nossa cara. E lá, nas comunidades também, nas cidades, quem era que os vereadores, inclusive os de esquerda, os vereadores, o prefeito, os deputados, os candidatos estavam enxergando como quem estava crescendo. Éramos nós. E o plano foi feito para nos matar. Mas a gente continua com essa fome. Tem sim um avanço, companheiro. Mas muita gente que está recebendo o Bolsa Família hoje, que inclusive eu acho que Lula devia ter pensado melhor e não ter tirado tanta gente, eu acho que aí esse pensamento precisa ser feito, porque é aí que os caras entram, porque muita gente está sendo cortada e as coisas não estão boas ainda. Mas naquela época a gente enriqueceu muitos ricos. Mas com o nosso povo, eu digo que a gente enriqueceu porque as organizações compraram em grandes empresas de alimentos. Recife, pelo menos de onde eu posso falar, tem muita gente de Recife aqui, Atacarejo, Mateus Mix, o Walmart, Açaí, cresceu de uma forma exagerada. Mas a gente, com nossa sabiência, com movimentos, a gente, por exemplo, criou a horta comunitária. Várias hortas comunitárias. Se a gente for perguntar aqui, várias comunidades criaram a horta comunitária, hortas comunitárias urbanas nessa luta. Caranguejo Tabaiaras é uma dessas. A gente criou essa horta, mas a gente luta todo dia para se alimentar e organizar essa horta. Mas grandes empresas ficaram riquíssimas com aquilo. E a gente ficou na mira da política, da politicagem. Na mira da politicagem. Elas conseguiram, cresceram, é muito dinheiro. E elas gerem muito dinheiro, a gente consegue gerir muito dinheiro, a gente provou que a gente consegue. Por tanto tempo, a Minha Casa Minha Vida Entidades mostrou que com dinheiro consegue fazer casa boa, discutindo, indo lá, mas eles fingiam que não estavam vendo. Na hora da pandemia a gente mostrou. A gente mostrou que a gente discutiu sobre água, a gente entregou álcool, a gente produziu máscara, mas a gente, de novo, não conseguiu proteger as nossas, porque tem gente da gente morrendo ainda, porque fez essa luta na pandemia. Porque essa disputa política, de quando a gente se descobre com essa voz que Sara está falando aqui, porque não foi fácil descobrir essa voz. Eu moro na periferia de Caranguejo, de
Recife, é Caranguejo, Tabaiaras. Tem gente que nem imagina que isso existe. Mas eu sou um pontinho preto dessa resistência, porque eu tenho muito mais gente, né? E o que é que está junto comigo. Mas a gente está ameaçado todo dia. E a gente está ameaçado, inclusive, pelos nossos. E os nossos estão morrendo. A gente é chamada para fazer uma fala. Eu estava no Sebrae todo mundo conhece, né? Fez, inclusive, propaganda, é dentro de Caranguejo. Estava no Sebrae fazendo uma fala 9h30 da manhã. Meu filho estava sem aula. Não teve aula para o meu filho. Eu estava fazendo uma fala, falando da insegurança, falando de quanto tempo o Sebrae ainda vai passar, ocupando lá atrás para fazer estacionamento, para não ficar na frente da favela, e passar vendo os jovens sendo cobertos com um paninho branco, morto ali, sem fazer qualquer ação. E o meu filho estava sendo abordado pela polícia na porta de casa. Ameaçado pela polícia na porta de casa. E eu nem imaginava. A gente saiu e esses 4 camburões, os camburões não, porque não passa carro na frente da casa da gente. E não passa porque a gente fincou o pé, resistiu e não tem hoje uma via de 15 metros rasgando aquele verde que estava atrás de Fernanda ali, que estava atrás de Ingrid em Brasília Teimosa. O que vocês viram agora da imagem de Ingrid falando, hoje, se vocês forem ver o projeto, né, Socorro, de Recife, não existe mais. Porque o projeto é passar concreto naquilo tudo. É fazer banheiro para turista ver. É jogar todo mundo fora. E isso numa cidade que está aí, que é abaixo do nível do mar, que tiveram 130 pessoas mortas o ano passado na chuva, numa tragédia anunciada, e que ninguém responde por isso. Ninguém respondeu por isso. O governo não respondeu. Não responde, pelo contrário, está aí com 75% de aprovação o prefeito. Que passa dia e noite no TikTok. Que está fazendo parque no lugar que era para ser habitacional. Que está fazendo aquele verdezinho de novo que eu estou dizendo. Foi aprovado um parque lá na Ilha do Zeca. É o mangue. É a discussão do povo que diz assinei por causa da mudança climática. A adaptação a gente já faz há muito tempo, né, Clea? Que saiu lá do alto, foi jogada lá para Passarinho e se adapta lá em Passarinho. Mas que a água, quando pensa em chover, aqui em São Paulo já está cheia a casa dela. E a gente está sobrevivendo. Mas a gente precisa bem viver. E a gente precisa se organizar para bem viver. Mas olhar também para esses lugares, né? Das defensoras e defensores de direitos humanos, defensoras e defensores de território. Porque não está fácil. Não está fácil, né? Nós estamos morrendo. Porque o plano é de morte, né? O projeto é de morte. O nosso projeto é que é de vida. Está fazendo as meninas, Dani, lá do Coletivo Caranguejo Tabaiaras Resistem, fala, dia 3 de outubro a gente fez uma ação na nossa horta. A gente estava 3 meses sem poder botar o pé na nossa horta, por causa das brigas, né? De facções, por causa da briga com a prefeitura. É num terreno que é proposto para o nosso habitacional. E Dani diz assim, a gente não estava cuidando da horta, mas a horta estava cuidando da gente. Porque era lá que a gente estava pegando capim santo, maracujá, erva cidreira para fazer o chá, para cuidar das mulheres, para se acalmar. E hoje a gente, dia 3 a gente fez um grande mutirão. E a gente hoje, eu estava dizendo, ontem, né, eu estava lá na horta com as aguadeiras. E eu estava dizendo a elas assim, ó como tá lindo, olha como tá frutífero assim. E elas vão me dizendo, a melancia tá dando fruto, o pepino tá ali dando fruto, tá lindo, né? Porque a gente tá lá conseguindo cuidar, porque essa natureza cuidou da gente. Então, pensar de que nossos territórios são lugar que tem a gente, que tem gente e que tem a gente que cuida deles. E que a gente precisa estar viva e vivo, né? Porque não adianta pensar em saneamento no rio, na baleia, em nada,
se a gente não pensar no território, porque é no território que se cuida da água, é no território que se cuida do mangue, é no território que a gente está se cuidando, uns aos outros. Então é sobre isso, né, que a gente vem aqui falar e dizer que a gente está resistindo, né? É muito difícil resistir, né, nessa situação. É muito difícil ter que resistir todo dia, né? Ter que resistir, viver só para resistir é muito difícil. Não é esse lugar que a gente queria. Eu queria estar em festa, eu queria ficar lembrando de Caranguejo Tabaiaras, dos jogos de futebol, da discussão das políticas, dos terreiros que não tem mais. Eu queria estar vivendo esse caranguejo e a gente não consegue viver mais. Mas também falo de caranguejo porque eu sei que não é só caranguejo. Eu sei que é cada território que está vivendo isso. E que é em cada território que tem uma Sara Marques, que tem uma Ilka, que tem uma Dani, que tem uma Cléa, que tem Ana Caminha, que tem Maura, que segura o trampo, mas que está com medo. Vai com medo mesmo, mas está com medo. E só junto a gente vai poder se segurar. Então é isso. Caranguejo Tabaiaras resiste.